Então hoje vamos ter aí um assunto, tá certo? Às vezes você é a primeira vez que está participando aqui. Saiba que hoje a gente vai ter um assunto um pouquinho mais técnico. A gente vai falar sobre uma coisa que pouquíssimas pessoas falam no mercado de qualidade, para quem está entrando principalmente, só que esquecem o quão importante é isso e como isso faz diferença na qualidade de um projeto. E não somente isso, o quanto isso ajuda você a trabalhar, por exemplo, com automação de teste, tá certo? Então se você tiver a fim de falar sobre automação de teste, você está no lugar certo. Hoje eu vou mostrar umas coisinhas muito legais e a gente vai falar sobre seletores do HTML, né? Então seletores aí, na verdade, seletores CSS e atributos HTML. Eu vou falar um pouquinho sobre eles e vou mostrar para você como que você tem que analisar um atributo HTML do seu projeto, tá certo? Eu acho que é um tema bem legal, é um tema que sinceramente poucos falam. Talvez ele não seja um tema mais divertido de todos, mas ele é algo muito simples de se fazer e que vai te trazer uma visibilidade muito legal dentro da sua empresa, tá? É óbvio, isso é só uma coisinha, mas eu acho que é algo legal que poucas pessoas realmente olham para isso dentro da área de qualidade e desenvolvimento no geral, tá bom? E tem muito a ver com boas práticas de desenvolvimento, né? E além disso, tá, galera? Se você aí tá vendo a Lume pela primeira vez, saiba que aqui na Lume a gente fala sobre qualidade todos os dias. Então se você está interessado em aprender sobre a área de qualidade, você está no lugar certo. Nós somos o único lugar, na verdade a única escola que posta todos os dias sobre conteúdo de qualidade, o único canal que posta todo dia sobre conteúdo de qualidade, e é óbvio, isso dá muito trabalho. Então se você tiver a fim de saber todo dia sobre a área de qualidade, não se esqueça de seguir a gente, exatamente, se inscreve, segue aí a gente, tanto no Instagram, no TikTok ou no YouTube. A gente posta todo dia, a gente fala justamente sobre a área de qualidade, como migrar para a área de qualidade, como crescer na área de qualidade, tirando os eventos incríveis que a gente faz sempre, todo ano. Então eu acho que vale muito, muito a pena você se inscrever, e não só isso, né, ajuda a gente, já deixa aquele like, tá bom? Para você não... para você fazer com que outras pessoas conheçam sobre a área de qualidade. Quanto mais a gente fala sobre a área de qualidade, melhor ela fica, tá certo? O Nathan falou, sim, é algo muito interessante, o pessoal fica falando sobre seletores para teste front-end. Sempre ficava em dúvida, tenho certeza que eu vou gostar. Imagino que sim, Nathan, você gosta de um conteúdozinho técnico, né, meu caro? Eu primeiro vou falar um pouco sobre seletores CSS, né, para mostrar para vocês como que eles funcionam, tá bom? Mostrar para vocês ali, eu vou utilizar alguns sites para poder fazer isso, e vou mostrar também no final das contas como deixar ainda melhor os seletores dentro de uma página HTML. E galera, só trazendo um assunto sobre isso, eu já trabalho há bastante tempo na área, né, bem, como eu já falei, tem basicamente 10 anos aí que eu trabalho na área de tecnologia, e eu vou falar uma coisa que me assusta muito, né, que é relacionada aos seletores, né. A grande parte das empresas que eu trabalhei, tá bom? A grande parte das empresas que eu trabalhei com desenvolvedores, mesmo desenvolvedores sêniors, eles não entendiam muito bem sobre como trazer seletores, como eu diria, com boas práticas, tá certo? E eu tô falando de seletores ali, eu tô falando sobre seletores CSS, atributos HTML, né? Então, justamente, algo que é uma coisa super simples, né, no dia a dia de um desenvolvedor front-end. Na verdade, galera, aprender sobre seletores, aprender sobre atributos para um desenvolvedor front-end é literalmente a primeira coisa que você aprende. Só que é algo tão simples e tão fácil, né, de às vezes implementar, e ele tá querendo implementar tão rápido que ele esquece boas práticas. Ou às vezes ele nem chegou a aprender sobre boas práticas, né? E aí, é justamente isso que eu quero mostrar pra vocês, quer ver? Ó, seguinte, beleza, agora vocês devem estar vendo aqui a minha tela, né? Pessoal que tá no celular, eu espero que tenha ficado bom o suficiente, eu tentei deixar o melhor possível, tá? Mais centralizadinho possível, mas é meio difícil aí pra quem tá no celular. De qualquer forma, pessoal, saca só. Isso aqui são simples seletores, né? Então a gente está trabalhando com HTML e a gente vai ter ali um seletor, por exemplo, um P, um elemento, né? Por exemplo, um P, por exemplo, um H1, elementos realmente utilizados. Para você fazer com que aquele elemento seja facilmente encontrado, né, no seu projeto, você precisa criar tipos de seletores para ele, tipos de atributos, tá? Quais são os tipos de atributos que existem hoje, né, no mundo do desenvolvimento, né? Ou melhor, os mais utilizados, tá? Os mais utilizados são os IDs, a gente também tem as classes, tá? Os mais utilizados dentro de atributos, no geral, vai ter isso, vão ser esses dois, tá bom? Porém, quando você está falando sobre desenvolvimento de sistemas e quando você está falando sobre automação de testes, os seletores, eles são literalmente a base da automação. Eles que vão fazer com que você consiga selecionar
os elementos, né? Então, por exemplo, um botão de uma página, né? Por exemplo, aqui, ó, o botão de uma página, o botão de logout, eu vou conseguir clicar neles, né? Vou conseguir fazer isso pela automação, justamente por causa dos atributos, justamente por causa dos seletores. Então, se nós temos seletores ruins, fica difícil encontrar esses botões. Tudo que a gente quiser, na verdade, né, é interagir. Fica mais difícil. Então, o que a gente faz? Nós criamos dentro do nosso projeto um seletor especial chamado Data Test ID, tá bom? Óbvio, não precisa ser necessariamente Data Test ID, mas pode ser do jeito que você quiser. E olha que legal, eu vou mostrar para vocês aqui na prática, vendo essa página que a gente está aqui, como que funciona isso. Eu peguei aqui um projeto que ele se chama Cypress Heroes, tá? Ele chama Cy.Heroes. Ele tá rodando na minha máquina, né? Vocês estão vendo que ele está em localhost. Lembrando, tá, pessoal? Para quem tá entrando, vendo essa live aqui hoje, saiba que ela é bem técnica, tá bom? É uma live bem técnica, não é algo muito avançado, mas é algo que você precisa aprender, por exemplo, sobre seletores, sobre CSS, essas coisas, HTML. Se você tiver interesse em se aprofundar mais, a gente tem vídeo no Lumstack, tá? No nosso canal, falando justamente sobre HTML, sobre CSS, tá certo? Galera, vamos imaginar que eu, com uma automação, eu quero fazer com que a gente clique no nosso thumbs up, né, no nosso like. O que eu vou fazer? Eu vou inspecionar, vou dar um inspect aqui, tá certo? Eu vou usar um inspect para eu saber onde está no HTML o meu botão, tá bom? E a gente aqui conseguiu achar o nosso botão. E se a gente vê, né, na verdade, ó, o botão aqui, ó. Esse é o botão, se a gente vê, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, pessoal, mas eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui a tela para ver se ajuda. Se a gente vê aqui, ó, eu vou trazer um pouquinho mais para cá, sim. Se você vê aqui dentro do botão, a gente tem várias informações. E olha o que elas são. Dentro do botão a gente tem várias informações sobre as classes. Tem várias classes aqui dentro, que é justamente o que serve para fazer com que a gente consiga estilizar os nossos botões, né? Então, se você vê aqui, ó, ele tem várias informações, por exemplo, ó, o tamanho da fonte, é uma fonte médio, a gente tem, ele é um text center, então ele tem que ficar sempre no centro. Cada uma dessas coisas aqui, elas mudam a como funciona aquele botão, né? Como que ele aparece, né? Funcionamento não, desculpa. Mostra como ele fica visualmente, tá? E olha que interessante, a gente tem outro atributo aqui. E olha esse atributo, qual que ele é? Ele não é uma classe, tá vendo? Que ele não faz parte da classe mais, ele tá fora da classe. E o nome dele é DataSci. Eu não sei se o pessoal do celular tá vendo, mas ele tá aqui, ó, DataSci. E ele é um DataSci like. E por que existe esse DataSci? O que é esse DataSci? Galera, esse DataSci é um atributo criado, feito, desenvolvido somente para que você utilizasse na automação. Mas, Mene, por que eles fizeram isso? Por que eles criaram um atributo? Por que eles não usam? Por que a gente não usa o ID para poder fazer esse tipo de automação? Cara, porque tanto o ID quanto as classes, o front-end pode mudar a qualquer momento. Imagina se você pega uma dessas classes para poder fazer uma automação e no final das contas você pega, por exemplo, alguma classe, né, que deixa o item único, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Então a gente pega lá uma classe ou mais classes juntas para fazer com que aquele item seja único, para fazer com que aquele botão ele seja único. Porém, não necessariamente você precisa fazer isso com várias classes, você pode fazer isso com um atributo só, que é justamente o DataSci. E é para isso que ele vai servir. Ele vai ser um atributo que o desenvolvedor, tá? Não é nem você que vai fazer isso. Pode até ser que seja, mas gente, não tem necessidade nenhuma. Mas o desenvolvedor vai adicionar para você em cada um dos elementos que tem na página, para fazer com que a automação ela fique o quê? Mais confiável. Isso tem tudo a ver com confiabilidade, tá certo? Da sua automação. E uma automação com alta confiabilidade, né, que ela roda e ela não vai quebrar, é muito bem vista e é difícil de fazer isso. Por quê? Porque você tem que trazer esses tipos de processos, esses tipos de inteligência dentro do time para fazer com que eles possam melhorar aí os atributos que você está utilizando na sua automação, tá certo? Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho melhor para vocês aqui, tá certo? Olha que interessante. Se a gente vir aqui nesse seletor, a gente não tem, aliás, né, nesse botão, a gente tem aqui esse botão e galera, infelizmente ele só tem classes. Como que eu, né, uma pessoa que estou automatizando, como que eu vou conseguir clicar nesse botão se não tem o meu seletor? Galera, isso é uma coisa que acontece muito mais do que deveria, na minha opinião, de verdade. Porque quando a gente está trabalhando com automação,
Na minha opinião, se a gente tem um time um time de desenvolvedores, né, que estão desenvolvendo front-end e realmente entendem, né, são especialistas em front-end, o mínimo que eu espero é que eles saibam que é necessário um atributo específico para automação. Por que um atributo específico, Manny? Galera, pelo simples motivo de que você sabe que o desenvolvedor não vai mexer naquele atributo. Né? Então lembra, a gente tinha aqui no botão de like, né? A gente tinha um datasci nele. Cadê ele? Aqui, ó. A gente tem um datasci no nosso botão de like. E por que eu tô falando isso? Porque esse datasci ele não vai mudar de nome. Ele não vai mudar, basicamente. Então não importa a cor, o tamanho ou onde está esse seletor, esse elemento, né, o botão de like no geral. Se ele tiver com o atributo datasci, a automação sempre vai pegar ele, entendeu? E por que isso é importante? Porque a classe pode ser alterada. A gente pode mudar as cores das classes. A gente pode mudar a fonte que está sendo utilizada naquele elemento. E é por classe que a gente vai fazer isso, muito provavelmente, dentro do front-end, né? E quando eu digo a gente, né, eu tô falando dos desenvolvedores, porque o QA não faz isso, tá? Então é por isso que a gente precisa de um seletor, por isso que a gente precisa de um atributo específico. É por isso, é somente por isso. E por quê, galera? Porque agora eu tenho certeza que o time de desenvolvimento não vai mudar esse cara. O máximo que vai acontecer é mudar a cor, mudar a posição, o tamanho do botão. Beleza, mas eu tô clicando no datasci like. E ele vai sempre ser o botão de like. O máximo que vai acontecer é talvez ele sair ali da tela, mas isso daí vai ser algo que vai aparecer no projeto e você vai poder antecipar na sua automação também.